Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família, Deus abençoe cada oração que você tem colocado diante do trono da graça. Neste mês de novembro, nós estamos num propósito para a renovação das nossas forças e para que Deus conclua cada um dos processos que nós estamos metidas nele. Muitas vezes começamos algo acreditando que rapidamente vai se resolver, mas por algum motivo que está oculto ao nosso compreensão, aquilo se demora bastante e no meio do caminho nós podemos ficar cansadas, nós podemos ficar afadigadas, nós podemos ficar entristecidas, nós podemos ficar até tentadas a desistir. Perder o foco, perder a energia, perder a força. Nós precisamos da intervenção de Deus. Nós precisamos que Deus venha às nossas fragilidades. Deus venha às nossas feridas. Deus venha ao nosso coração. Deus venha e visite a nossa mentalidade, renovando a nossa maneira de pensar para assim termos força para renovar a nossa maneira de agir. Não existe arma maior do que louvar a Deus, do que engrandecer o nome de Jesus. Ser grato a Deus é uma das maiores armas que nós podemos usar para nos fortalecer, para reabastecer o nosso espírito, para nos encher do Espírito de Deus e para irmos contra as trevas, para irmos contra tudo aquilo que tem embarreirado diante de nós dificuldades, empilhado problema sobre problema e aumentado a proporção do que estamos vivendo, levando a diminuirmos a ação de Deus nas nossas vidas, a diminuirmos o potencial do que Deus tem para fazer conosco, que possamos em ações de graças, estabelecer com a nossa alma um estilo de vida diário, no qual o nome de Jesus está acima de nós, no qual louvar a Deus é mais importante do que o que estamos vivendo. Quando entendemos que a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em Deus aparecem através das nossas palavras, aparecem nas nossas atitudes, podemos cochilar por muito tempo, muito menos dormir, nem deixar despercebido o que está debaixo dos nossos corações. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos erguer, nós precisamos lutar contra o espírito da dúvida, contra o sussurro frio e gélido de Satanás nas nossas ventas, contra a falta de fé que aparece através da nossa desconfiança. Será que Deus vai realmente cumprir a sua palavra? Será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente vai fazer isso para mim? Ele já fez para fulano, ele já fez nas escrituras, mas será que ele vai fazer para mim? Logo eu que estou aqui na minha vidinha, logo eu que sou insignificante. A nossa incapacidade em descansar em Deus representa o que está fervilhando dentro do nosso coração. Enxergar isso é admitir que nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus para que Ele aumente a nossa fé. Nós precisamos combater o que quer que seja com gratidão, com ação de graças para Deus, estabelecendo um vínculo tal com a fé, no qual nós somos como as crianças, que elas acreditam no amor puro de Deus, elas acreditam na interferência, na fidelidade. Para as crianças é fácil acreditar e se lançar. Nós precisamos ajudar a nossa alma a acreditar e se lançar. Eu quero estimular cada uma de vocês a ler o livro de Êxodo, acompanhar a trajetória do povo de Deus seguindo Moisés na saída do Egito até a entrada na terra prometida, na terra de Canaã. Assim como aquele povo tinha uma promessa de Deus, tinha uma trajetória a cumprir, um projeto de vida estabelecido até que eles pudessem tomar posse da terra de Canaã, nós
também temos uma promessa de Deus. Nós precisamos percorrer uma trajetória, nós precisamos percorrer um caminho. Aquele povo era guiado por Moisés. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus que habita dentro de nós. Eu quero lhe convidar a ler o livro de Êxodo, dessa vez não como um mero leitor e nem muito menos como um juiz que condena o povo diante das atitudes do povo, e sim observando como diante de circunstâncias difíceis da vida, o povo, o homem, a natureza humana, ela se volta para os velhos hábitos. E é esse se voltar para os velhos hábitos que faz com que nós comprometemos a nossa caminhada com Deus. A nossa caminhada com fé passa a ser uma caminhada de desconfiança, passa a ser uma caminhada não prazerosa, passa a ser uma caminhada com sofrimento, com pesar. Aquele povo tinha sofrido por 400 anos debaixo do jugo do Egito, que se tornou um jugo pesado, um jugo de açoites, um jugo de exploração. Eles clamaram por salvação, eles clamaram por um libertador. Deus levantou Moisés para ser esse libertador. Moisés foi até o povo, se apresentou, disse que Deus tinha incumbido a missão de resgatá-los, explicou qual era o plano de Deus, explicou que Deus tinha uma promessa, que Deus tinha uma terra prometida para eles, que eles iam até Faraó, para que Faraó liberasse o povo e eles pudessem sair do Egito e chegarem até Canaã, a terra da promessa. Nesse processo, nada foi simples e nada foi fácil. Estabeleceu-se uma guerra, uma batalha, mesmo Deus tendo dado a sua palavra, mesmo Deus tendo feito uma promessa. Moisés precisou ir ao encontro de Faraó diversas vezes. Deus entrou com 10 pragas em 10 etapas diferentes, 10 processos diferentes, abateu-se sobre todo o país do Egito. Aos olhos de todos viram milagres, sinais, maravilhas acontecendo. O povo de Deus participou de todo aquele processo, até que finalmente Faraó estava exausto e resolveu dar o braço a torcer, abriu mão da sua teimosia e liberou para que todo o povo saísse. Saiu os homens, saiu as mulheres, saiu as crianças, saiu os animais e saiu também aquelas pessoas, aqueles vizinhos que acompanharam aquelas 10 pragas e que passaram a admirar aquele Deus e que queriam seguir aquele Deus. A comitiva, ela era formada de pelo menos 5 milhões de pessoas. No livro de Êxodo, no capítulo 14, vocês vão observar Deus conversando com Moisés, explicando qual seria a rota que o povo deveria pegar. Haviam 2 caminhos, um mais curto, mas Deus escolhe o caminho mais longo e explica a Moisés qual é o motivo. Deus avisa para Moisés que mais uma vez vai endurecer o coração de Faraó para que Faraó os persiga. Que Deus planejou tudo para mostrar a sua glória através de Faraó e de todo o exército de Faraó. Em seguida, Faraó muda de ideia, se arrepende profundamente de ter deixado todos aqueles trabalhadores gratuitos irem embora do seu país. Quem ia agora construir suas pirâmides? Quem ia construir seus palácios? Ele reúne todo o seu exército, toda a sua cavalaria, todos os carros de guerra, os cavaleiros e todas as tropas. A força do Egito vai atrás daqueles trabalhadores, vai atrás daqueles escravos. O povo de Deus tinha tido direito a uma saída gloriosa. Eles tinham feito uma refeição debaixo da orientação de Deus. Deus tinha orientado que eles pedissem aos seus vizinhos por ouro, por prata, por tudo que era valioso. Eles tinham pedido, aquele povo do Egito tinha entregue muita fortuna. Eles tinham saído caminhando em plena luz do dia. De dia, a coluna de nuvem os guiava e à noite, o próprio Deus fornecia luz para eles como uma coluna de fogo, permitindo que eles caminhassem de dia e de noite.
Iam os velhos, iam os bebezinhos, iam os animais, iam as crias dos animais. Aquele povo não andava rápido. É claro que uma multidão de mais de 5 milhões de pessoas, com mais animais, andava de forma lenta. Eles tinham visto todas as maravilhas que Deus tinha feito até que eles fossem libertos. Eles tinham visto o povo do Egito entregar para eles o ouro. Eles estavam usufruindo da coluna de nuvem durante o dia que amenizava o calor do sol e da coluna de fogo à noite que iluminava o caminho além de diminuir o frio. Eles estavam usufruindo da presença de Deus até que eles começam a perceber o exército atrás deles. Quando eles viram aqueles carros de guerra, quando eles viram aqueles milhares de guerreiros vindo em sua direção, todo o sobrenatural que eles tinham assistido em suas vidas, a promessa de Deus, a palavra de Deus, tudo que Moisés tinha feito até aquele momento, caiu por água abaixo. Êxodo 14, 10. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés. Vejam bem, em pânico, eles fizeram o que eles sabiam fazer, eles fizeram o que era para eles fazer, clamar a Deus. Estavam na presença de Deus, estavam sendo guiados pela coluna de fogo à noite, pela coluna de nuvem de dia. Deus estava com eles, eles clamaram a Deus. Se tivesse acabado aí o texto, estava tudo certo. Mas em seguida, eles voltam à sua natureza antiga. No versículo 11, e disseram a Moisés, por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Versículo 12. Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, ela vai olhar para aquilo que antes nós estávamos abominando, nós queríamos eliminar, nós vamos dizer que aquilo estava bom. Quando algo que parece que não tem jeito acontecer na nossa trajetória. Nós agarramos a promessa de Deus, nós saímos de onde estávamos, nós estamos num processo de adorar a Deus, nós estamos num processo de guerrear pela libertação da nossa família, de guerrear para que tudo que é de mal deixe a nós e deixe aos nossos amados. Mas quando os nossos olhos contemplam tal perseguição que a nossa mente não consegue lidar com aquilo, nós passamos a desejar que ainda estivéssemos naquela condição anterior e ainda dizemos para nós mesmos que ela não era uma condição tão ruim assim não. Nós dizemos para nós mesmos que aquela condição anterior era uma condiçãozinha razoável, que ela é melhor do que a gente virar cadáver no deserto. Esse povo, nós não podemos julgá-los, porque nós não sabemos o que eles sentiram, a não ser que nós entremos na situação. Imagina que você é uma mãe que está carregando um bebê de 11 meses e você olha para trás e vê um exército armado vindo em sua direção. Imagina que você está com seus pais idosos que não andam quase nada e você vê aquele exército ali à beira. Dessa vez o faraó não apenas não queria eles, mas tinha vindo para matá-los. Eles olham para um lado, só vê areia, para o outro lado, areia, para o outro lado, vento quente. Para todos os lados é deserto, não há outra coisa a não ser deserto. Eles ficam presos entre crer no sobrenatural ou dar vazão ao que estão enxergando no mundo natural. O que eles estão enxergando no mundo natural é a própria morte. O que eles estão enxergando é aqueles soldados vindo, é aqueles carros atropelando eles, aqueles cavalos passando por cima deles, aniquilando eles. E por mais que eles começaram bem, clamando a Deus, eles
pecam em não continuar clamando a Deus e em se virar para o líder. Nós precisamos, como seres humanos, jogar a culpa em outra pessoa. Nós tiramos a responsabilidade das nossas escolhas, porque foram eles que escolheram seguir Moisés. Eles podiam não ter vindo com Moisés, podiam ter escolhido ficar lá no Egito, mas eles escolheram seguir o líder. Na hora que algo dá aos olhos naturais errado, eles vão em cima do líder para trucidar o líder. E é aí aonde esse povo começa a emburacar por um caminho de reclamação e de murmuração, que aos olhos deles, eles não estavam fazendo nada demais. No entanto, na hora que eles estão se queixando contra o líder que foi levantado por Deus, eles estão se queixando contra o próprio Deus. No versículo 13 e 14, Moisés é bem generoso e bem paciente com o povo. Acalma todos eles, diz para eles não terem medo, que eles precisam permanecer firmes e olhar o que Deus vai fazer por eles naquele dia. Moisés afirma que o próprio Deus vai lutar por cada um deles, que eles precisam ficar calmos. E aí Moisés vai orar. Na hora que Moisés está orando a Deus, o próprio Deus fala para Moisés: não é mais tempo de orar. Para que você está orando a mim, clamando a mim? É tempo de falar para esse povo para marchar. Pegue a sua vara, estenda a sua mão para o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar, em terra seca. Eu endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Eu mostrarei a minha glória por meio do faraó e das suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Todos vocês que já ouviram essa história, vocês sabem como ela acaba. Moisés vai estender a mão e vai fazer exatamente o que Deus ordenou. As águas vão subir de um lado e de um outro, como um muro, e o povo vai atravessar em terra seca. As criancinhas vão atravessar, os idosos vão atravessar, os animais vão atravessar, os filhotes dos animais vão atravessar. Enquanto é o povo de Deus atravessando, está tudo bem. No entanto, quando o exército de Faraó pisa aquele caminho, a terra fica mole, a terra começa a prender a carruagem, os cavalos começam a afundar na terra. Quando então todo o povo de Deus chega do outro lado, Moisés estende a mão para o mar e as águas voltam ao seu lugar, cobrindo todos os egípcios, todos os carros de guerra, todos os cavaleiros, todos os cavalos. No raiar do dia, não havia um único egípcio vivo. Todos os egípcios que tinham entrado naquele caminho que foi feito exclusivamente para o povo de Deus atravessar, todos eles pereceram, enquanto do lado de lá estava todo o povo, todos vivos, as criancinhas vivas, os idosos vivos, os animais vivos, os filhos dos animais vivos, todos estavam em terra seca. E o versículo 31 diz: quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Depois de contemplar tamanho livramento, tamanha ação divina, aquele povo canta, aquele povo dança, aquele povo elabora uma canção de júbilo, de exaltação ao nosso grande Deus. E junto com esse estudo, nós aprendemos que os nossos olhos vão contemplar o que está acontecendo nas nossas vidas, nas nossas realidades. Muitas de nós está atravessando um caminho que Deus traçou para nós atravessarmos. Não estamos isentas de pegar caminhos difíceis, de pegar caminhos áridos. Olhamos para um lado, só vemos a mesma situação. Dormimos e acordamos e no dia seguinte a situação é a mesma. Existe um calor, existe um ardor, existe uma sequidão. A nossa alma anseia por algo a mais. E os nossos olhos vão fazer com que a nossa alma deseje
aquilo que era antigo, mais do que a promessa de Deus, mais do que percorrer o caminho inteiro, mais do que chegar até o fim. Nós precisamos aprender que nós somos iguais a esse povo e que nós precisamos aprender a blindar a nossa alma. E blindamos a nossa alma louvando e engrandecendo a Deus diante de situações difíceis e principalmente selando a nossa boca para que ela não reclame, para que ela não murmure, para que ela não exalte a aridez, não exalte o que está ruim, não exalte o que está fora do lugar. Que dos nossos lábios saiam palavras que exaltam ao poder de Deus, ao que Deus já fez, que nós possamos trazer à nossa memória, como Jeremias, o profeta Jeremias fez, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, não ficar olhando para o natural, sermos como as criancinhas com uma fé inocente, acreditando que o nosso Deus nos ama muito, que o nosso Deus está trabalhando, que o nosso guia, o Espírito de Deus que habita dentro de nós, está cuidando de nós, que nós possamos ser como as corças, que quando estão com muita dificuldade, procuram a água, entram na água, porque quando elas entram na água, elas sabem que o predador, aquele que está caçando elas, aquele que está fazendo com que elas tenham muito medo, com que elas saiam da trajetória, ele sente o cheiro da corça, e quando ela entra na água, que mergulha na água, o odor da natureza carnal da corça diminui e o predador perde o faro, perde o rastro delas. A única forma da corça escapar é escondendo o cheiro da sua carnalidade. A única maneira de eu e você escaparmos é escondendo o cheiro da nossa carnalidade. Nós precisamos mergulhar no nosso Deus, mergulhar nas águas do Espírito de Deus, permitir que o espiritual seja maior em nós, seja mais forte em nós, permitir que o agir de Deus continue atuando a nosso favor. Permitir que a coluna de fogo do nosso Deus continue nos guiando nas nossas noites, que não acabam, e que a coluna de nuvem nos dê o frescor enquanto a aridez está grande. Vamos ter um deserto a atravessar. Precisamos escolher atravessar esse deserto da melhor forma possível. A melhor de todas é louvar ao nosso Deus, usar o louvor, usar a exaltação a Deus, usar a gratidão a Deus como uma arma contra o inimigo, uma arma contra a nossa natureza humana, uma arma contra a nossa carnalidade, contra a tristeza, contra a vontade de parar, contra a vontade de criticar, contra a vontade de reclamar, contra a incredulidade. Que nós possamos juntas orar para que o nosso Deus aumente a nossa fé e que Ele derrame em nós a sua graça perdoadora, que Ele nos liberte da desconfiança que Ele não vai fazer, da desconfiança que está demorando demais, que Ele nos ajude neste processo a formar uma fé tão forte que é capaz de descansar no meio do deserto, descansar na provisão do nosso Pai, que é amoroso, mesmo em meio às nossas lutas, mesmo em meio às nossas dificuldades. Vamos orar? Espírito Santo de Deus maravilhoso, nós confessamos, Senhor, que olhamos para nós mesmas, olhamos para as nossas situações e nós nos enxergamos pequenas. E esse olhar adoecido faz com que olhemos para Ti e passamos a achar que o Senhor está de alguma maneira demorando demais, demorando mais do que os nossos planos, demorando mais do que achávamos que iria tomar, demorando mais do que estamos suportando. Passamos
a pensar que o Senhor já fez para fulana, para cicrana, mas por algum motivo o Senhor não vai estender o seu braço forte na nossa direção. Por favor, nos perdoa. Imploramos, Senhor, a tua graça e o teu favor. Imploramos que o Senhor nos liberte dessa mentalidade que fica presa nas coisas que os nossos olhos enxergam, nas dificuldades, nos problemas. Por favor, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a vislumbrarmos um Deus grande, um Deus poderoso. Nos estimula a desenvolvermos uma fé poderosa que descansa na provisão diária do nosso Pai amoroso. Nos ensina, Espírito de Deus, a usufruir a presença do nosso Pai amoroso, a focar no que o nosso Pai está fazendo, a prestar atenção no abraço, no sussurro, no silêncio, na presença, na companhia do nosso Pai ao longo da trajetória. Não deixa nos perdermos no caminho, não deixa ninguém aqui desistir, não deixa nenhuma pessoa parar de orar pela sua família, parar de olhar pela sua promessa. O Senhor tem uma palavra, o Senhor tem uma Canaã para cada um de nós. Assim como o Senhor libertou aquele povo daquela vida escrava no Egito, o Senhor tem a promessa de libertar as nossas famílias da escravidão da bebida, da escravidão das dívidas, da escravidão do negativismo, da escravidão deste mundo, da escravidão desta cultura. Ó papai querido, nós precisamos da tua força, nós precisamos que o Senhor nos ajude a crescer na fé, nós precisamos que o Senhor nos ajude em meio às nossas lutas, orarmos, clamarmos, louvarmos e sermos agradecidas ao Senhor pela sua presença e pela sua soberania. Nós precisamos que mesmo em meio à aridez que possamos estar vivendo, abrir os nossos lábios para cantar, para louvar, para exaltar a tua grandeza, que não percamos a esperança, que não percamos o rumo. Por favor, não deixa abrirmos a boca para reclamar, para murmurar, para contradizer a grande obra que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Queremos nos deleitar que do teu modo, no teu tempo, estaremos adentrando a nossa terra prometida. Estaremos junto com todos os nossos, louvando e engrandecendo ao Senhor, porque nós e toda a nossa família serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Muito obrigada pelo estudo de hoje, muito obrigada pela cura que o Senhor está trazendo às nossas mentalidades, ao nosso coração. Muito obrigada pelo teu toque sobrenatural. Muito obrigada, porque o Senhor é magnífico, o Senhor é excelso e o Senhor está operando para todos aqueles que acreditam em ti, e na tua graça e na tua força o Senhor nos faz caminhar a jornada que nos fortalece. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor. Você que orou comigo, estudou comigo, deixe o seu like como forma de gratidão. Convide outras pessoas para juntas, ao longo desse mês, louvarmos e engrandecermos a Deus. E volte na segunda-feira para continuarmos o nosso estudo.